Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela, professora de língua portuguesa. Estou aqui nesse domingo lindo para comentar com vocês a prova da PRF. 15 questõezinhas bem tranquilas, bastante interpretação, bastante aplicação das regras no texto, 2 textos apenas, um do poeta e crítico literário Ferreira Goulart, um outro texto da Marisa Lajolo, ensaísta, crítica literária, pesquisadora, bem interessantes, temas que se enveredam por uma esfera social bem legal. O texto do Ferreira Goulart fala sobre a questão da descoberta, né, da ciência, da tal da bomba limpa. Na verdade, se você fez uma boa leitura desse texto, você percebeu que ele está fazendo uma crítica. Em relação a uma crítica em relação a essa descoberta, né? Não é uma coisa tão positiva, essa descoberta da ciência dessa bomba supostamente limpa, não é uma coisa tão positiva assim aos olhos do nosso autor. Mas em relação a esse texto, construíram-se 7 questões que nós vamos observar, analisar agora juntos. Não se esqueça de que se trata de um gabarito provisório, precisamos aguardar a liberação do gabarito oficial para ver se de repente aí não vai haver alguma divergência em relação ao olhar da banca formuladora com relação às respostas corretas, certo? Eu realmente espero que vocês tenham ido muito bem. Então, vamos lá para a primeira questão. Bacana os enunciados, né, depois do pequeno texto ali do Ferreira Goulart, no que se refere aos sentidos e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. Isso faz a gente pensar que tanto a interpretação quanto a aplicação de regras gramaticais vão ser cobradas nesses enunciados. Então, vamos lá. Primeira questão. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Respostinha certa, tanto ciência quanto transitório são paroxítonas terminadas em ditongo crescente verdadeiro. Questão 2. A forma verbal podem, na linha 8, está empregada no sentido de tem autorização. Se você observar lá no texto, diz o seguinte: mas vamos ao definitivo transitório. Os cientistas afirmam que podem realmente construir agora a bomba limpa. Se você prestou atenção no texto, vai saber que a questão aí não é o sentido tem autorização, mas de conseguem. Então, a questão 2, resposta errada, podem estar sendo utilizados no sentido de conseguir e não de ter autorização. Questão 3... A oração introduzida por porquê, na linha 10, expressa a razão de as bombas serem sujas. Respostinha verdadeira, porque é uma conjunção explicativa, portanto, vai apresentar a explicação com relação à afirmação anterior. Questão 4. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto. Correção gramatical, respeito a todas as regras da gramática normativa e coerência, aquela questão da unidade de sentido, certo? Então, mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a conjunção e não por deficiência da ciência, linhas 2 e 3, poderia ser substituída por mas. Então, esse e aí, nesse sentido, foi aplicado como uma relação de adversidade. Então, é verdadeiro, eu posso trocar sim, que o sentido vai se manter. Questão 5. O objetivo do texto, de caráter predominantemente dissertativo, é informar o leitor a respeito do surgimento da bomba limpa. Questãozinha errada. Na verdade, o objetivo desse texto, quanto dissertação, não é transmitir informação, mas apresentar uma opinião. Fica ligado, a única questão aí que atrapalha é essa relação. Eu afirmo que o texto é dissertativo e eu digo que ele está passando informação. Um texto dissertativo é um texto em que se apresenta opinião. Esse é o real, né, o mais importante direcionamento de uma dissertação, tá? Transmitir uma opinião. Questão 6. Tendo a oração que se supera a si mesma a cada dia, linhas 3 e 4, caráter explicativo, o vocábulo que poderia ser corretamente substituído por pois ou porque, sem prejuízo do sentido original do período. Questão 6, resposta verdadeira, que é um pronome relativo, inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa, o pois e o porquê também são conjunções explicativas. Eu mudo a construção, mas o sentido se mantém. Questãozinha 7. A visão do autor do texto a respeito das bombas N, linha 17, é positiva, o que é confirmado pelo uso da palavra lisura na linha 18, para se referir a esse tipo de bomba, em oposição ao emprego de palavras como indisciplinadas na linha 16 e mal educadas na linha 17, em referência às bombas que liberam estrôncio 90. Linha 11. Estas sim consideradas desastrosas por atingirem indistintamente países considerados amigos e inimigos. Questão 7, falsa. Na verdade, né, o autor, como eu já tinha comentado com vocês, ele está fazendo uma crítica e não defendendo essa descoberta.
Questãozinha 8 já é com referência ao texto da Marisa Lajolo, que está falando entre a questão das nossas escolhas, né, enquanto cidadãos, do que é certo e do que é errado. A partir das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. Segue a mesma linha de direção das questões 1 a 7 relacionadas ao texto do Ferreira Goulart, o texto anterior. Então, vamos lá para a questão 8. Infere-se do período, mas a oração da mídia, que vai das linhas 17 a 19, que nem todos os temas polêmicos recebem a atenção dos meios de comunicação. Questão 8, resposta errada. Por quê? Porque a ideia do texto não em relação a essa questão em especial, não é os temas polêmicos chamarem ou não a atenção da mídia, mas sim as pessoas se colocarem como tendo sua atenção chamada por esses temas que a mídia expõe. Então, o foco está diferente, a questão 8 é errada. Questão 9, no texto, a expressão pequenos e grandes, na linha 20, não se refere a tamanho, podendo ser interpretada como equivalente à expressão adultos e jovens, ou seja, em referência a faixas etárias. Questão 9, verdadeira. Interpretação do texto, essa foi bem fácil. Questão 10, o trecho. Tempos atrás, era tido como legítimo espancarem-se mulheres e crianças, escravizarem-se povos, linhas 11 a 13, poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Há tempos, considerava-se legítimo que se espancassem mulheres e crianças, que se escravizassem povos. Questão 10, verdadeira, mantém-se o sentido, apenas se optou pelo uso da vírgula em substituição à conjunção aditiva, não tem problema não. Questão 11, infere-se do texto que algumas práticas sociais são absolutamente erradas, ainda que o conceito de certo e errado seja variável do ponto de vista social e histórico. Na verdade, a questão aí é errada, tá? O texto não está tecendo juízo de valor, mas sim apontando diferentes maneiras de se fazerem escolhas. Apenas exemplifica essas práticas, não tece juízo de valor. Questão 12. Dado o fato de que nem equivale a e não, a supressão da conjunção e, empregada logo após inviolável, na linha 10, manteria a correção gramatical no texto. Então, questão 12, me deu só um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que entender o seguinte. Manter a correção gramatical implica muitas coisas, não só estar escrita corretamente. Por exemplo, se você quebra a coesão do texto, e a coesão trabalha com elementos referenciais, que são recursos de gramática, se quebrou a coesão, não tem correção gramatical. Então, eu considero esta questão errada, porque quebra a continuidade. Tirar a supressão da conjunção vai quebrar a continuidade, o que gera um problema de coesão, que, a meu ver, é um problema gramatical, sim. Então, para mim, a 12 está errada. Questão 13. Devido à presença do advérbio apenas, na linha 18, o pronome se, na linha 17, poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal coloca, na linha 17, da seguinte forma. Coloca-se. Na verdade, o advérbio de negação que aparece antes do verbo é atrativo para esse pronome. Então, questão falsa. O advérbio não, que é um advérbio de negação, é uma partícula atrativa, que vai puxar esse pronome para a posição proclítica, sim. Questão 14, sem prejuízo para o sentido original do texto, o trecho, esses comportamentos são publicamente condenados na maior parte do mundo, linhas 15 e 16, poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Publicamente, esses comportamentos consideram-se condenados em quase todo o mundo. A gente tem aí uma mudança de voz ativa para voz passiva, mas o sentido se mantém, então a questão 14 é verdadeira. E, por fim, questão 15, no trecho, o que consideramos bem, linhas 3 e 4, o vocábulo que classifica-se como pronome e exerce a função de complemento da forma verbal consideramos. Questão verdadeira, esse que se refere a algo que é considerado bom ou mal. Fechamos a parte da prova objetiva, as 15 questões de língua portuguesa. Vou lembrar a vocês que se trata de um gabarito provisório, dependemos da liberação da banca do gabarito oficial, mas eu espero que tudo tenha corrido de maneira bastante tranquila para vocês, que tenham mandado muito bem nessa prova, porque eu tenho certeza que todos estudaram, se dedicaram, foram muito cuidadosos na hora de resolver. Para a gente fechar, vou dar uma palavrinha com vocês em relação aos encaminhamentos da questão discursiva. Achei bem legal o tema, muito interessante, o que você não poderia deixar
hipótese alguma de observar. Texto meramente motivador, seguindo os padrões da banca, a CESP gosta de trabalhar assim. Texto motivador significa que você não deve fazer cópias daquilo que você está lendo, ok? Ele serve para fazer você ter ideias. O texto motivador fala sobre o contrabando, cita ali o artigo do Código Penal em que se lista esse crime, e o encaminhamento da proposta ficou muito bacana. Inclusive, ela traz para você a questão de valor, o que vai ser atribuído para cada um dos itens. Quando coloca lá no encaminhamento que você deve necessariamente fazer o que está sendo solicitado, significa que sim, quando o corretor pegar o seu texto, para poder atribuir nota, ele vai ter que verificar a existência desses comandos. Então, você deveria, nesse caso, no primeiro comando, defina o crime de contrabando e indique, em linhas gerais, as circunstâncias que integram esse tipo penal. Você precisava buscar aí nos seus conhecimentos, porque você estudou, fazia parte, artigos de lei faziam parte do edital, você deveria buscar ali o conceito do crime contrabando, aqui, ó, defina. Encontrar palavras de comando são essenciais para você poder dar conta de resolver esse tipo de questão aberta, que são questões discursivas. Aqui a gente tem uma dissertação, então necessariamente você vai ter que, em algum momento, apresentar a sua opinião. Então, a palavra de ação aí é defina. Você tem que apresentar o conceito de contrabando, levando em consideração que se trata de um crime. E, necessariamente, você também precisa indicar circunstâncias que integram esse tipo penal, ou seja, o que é o contrabando e o que eu posso considerar como sendo contrabando. Depois que você apresentou essa definição, você deveria comentar acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. Olha o conhecimento de mundo sendo cobrado de você aí. Se pede para comentar, é porque você tem necessariamente apresentar a sua opinião nesse momento. Então, tem que comentar, opinar, o que fale sobre, apresentando o que você pensa. Vou querer nesse direcionamento em especial saber o que você sabe do assunto, o que você pensa do assunto. Comente sobre o que é contrabandeado pensando no nosso país. Depois você precisa explanar, você precisa explicar. Também vai ter que falar sobre, a respeito dos problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e cargas para a economia nacional e para a saúde pública. Aqui é inevitável a gente pensar naquela situação, né, que mercadorias contrabandeadas geram o não pagamento de impostos e a não entrada de dinheiro decorrente de impostos vai gerar muitos problemas pensando no país, porque os impostos são os valores que são divididos e direcionados a vários setores da sociedade para tentar resolver problemas. Quando fala aqui em saúde, por exemplo, é dinheiro oriundo de impostos que vai movimentar e manter a saúde pública, por exemplo. Então, você tinha que pensar nisso. E, por fim, sugira medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando de mercadorias e cargas no país. Aqui é necessariamente opinião, né? Se está pedindo para você sugerir medidas, quer saber uma maneira viável, nada de ficar pensando em coisas impossíveis, uma maneira viável de resolver esse problema. Achei a prova, assim, em linhas gerais, bem bacana, tanto a prova de língua portuguesa quanto a questão dissertativa. Espero que vocês tenham bastante sucesso. Vamos aguardar aí a liberação do gabarito definitivo para fazer a conferência que a gente viu até aqui. Beijo, tchau!